Vamos começar mais um vídeo para o nono ano, o capítulo 2 do livro, que tem como título os números reais. Os números reais. Ajeitar aqui a iluminação aqui. Números reais. Na verdade, o que é o número real? Para entender o número real, a gente tem que relembrar o conceito de números naturais, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais. Tem que entender a definição de cada uma delas. Na verdade, o conjunto dos números reais, ele é uma abrangência. Abrangência de quê? Ele é uma abrangência da seguinte forma. Olha, aqui é o conjunto dos números racionais. Então aqui, conjunto dos números inteiros. Vou já explicar o significado de cada um deles. E aqui é o conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos números naturais é um conjunto que está dentro dos inteiros. Só que o conjunto dos inteiros está dentro dos racionais. Então, quem são os conjuntos que estão dentro dos racionais? É os naturais e os inteiros. Só que, nos números reais, nós temos dois tipos de conjunto, que eu vou já explicar, que é os números reais. Os números reais têm dois tipos de conjunto dentro, tem os racionais e os irracionais. Vou explicar cada uma delas. Então, qualquer conjunto que seja racional, ele é real. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais está dentro dos conjuntos reais. E qualquer número irracional também é real. Por quê? Porque o número irracional também ele está dentro dos conjuntos reais. Então, quais são os valores que não são reais? São as raízes quadradas de número negativo. Por quê? Porque não existe nenhuma raiz quadrada que dê menos 9. Então, se eu tenho uma raiz e o índice for par e aqui for negativo, não existe, não pertence aos reais. Então no campo dos reais não pertence. Então aqui subtende que é 2, que não tem nada, subtende que é 2. Agora vamos relembrar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais a gente vê desde o sexto ano. Aliás, eu acho que desde o segundo ano, no ensino da educação infantil, a gente vê essa noção de números naturais. Números naturais é quem? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Então, isso aqui são os conjuntos dos números naturais. E os inteiros? Os inteiros, ele é um conjunto que vai implementar uma coisa nova. Qual é a coisa nova que os inteiros vão implementar? Então, vamos supor que eu tenho uma reta numérica aqui. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os inteiros eles vão implementar os números negativos. São aqueles números que são contados antes do zero. Para contar os números, você vai contar sempre da direita para a esquerda. Então, você vai contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, quem são os conjuntos dos números inteiros? Menos 5. Poderia ter começado com outro, né? Mas eu vou começar com menos 5. Então, sempre antes de um negativo, sempre vai haver um número negativo. Sempre antes dele. Então, por isso eu coloquei uma reticência.
Aqui depois sempre vai haver um número inteiro positivo. Então eu posso começar do menos 5 aqui, lembrando que eu tenho que colocar uma reticência. Então reticência, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. O conjunto dos números inteiros, ele vai depender de duas definições. Quais são as definições que vai depender do conjunto? Desculpe, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, ele vai depender de uma definição. Qual é a definição? A definição é a seguinte. Para ser número racional, tudo aquilo que é escrito em forma de fração, vamos para a definição. O que é um número racional? O número racional, que é representado pela letra 1Q, com esse tracinho, a definição dela é o seguinte: qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, onde o A ele é um inteiro, ou seja, ele vai ter que pertencer aos inteiros, a esse conjunto aqui, e o B é um inteiro, também é inteiro, porém é um inteiro não nulo, não pode ser zero. Então a definição é a seguinte: se eu tenho qualquer número que pode ser escrito em forma de fração, ou está em forma de fração, se ele não está em forma de fração, quando ele pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador e o denominador são números inteiros, aqui o A é um inteiro, o numerador é um inteiro e o B é um inteiro não nulo. Então, nesse caso, podemos concluir que esse número é racional. Por exemplo, vamos pegar qualquer número natural, vamos pegar o 4. Eu sei que 4 é natural, porque está aqui no conjunto dos números naturais. Aí eu pergunto a você, esse 4, ele é racional? Aí você me pergunta, não, o 4 não é racional porque o 4 não está escrito em forma de fração. Então aqui tem que ter um número sobre outro número embaixo, aqui não acontece aqui. Portanto, qualquer número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração com denominador 1. Então, se eu tenho 4, eu posso dizer que esse 4 é 4 sobre 1. Esse 4 é racional porque pode ser escrito numa forma de fração onde o numerador é inteiro. Será que o 4 é inteiro? Vamos olhar aqui. Está aqui, o 4 é inteiro. Olha. Será que o 1 também é inteiro? É. Então, o numerador é inteiro. E o denominador também é um inteiro, porém é um inteiro não nulo. Então podemos concluir que os números naturais eles são racionais, porque qualquer número natural eu posso dizer que é esse número sobre 1, e ele fica escrito em forma de fração. Qualquer inteiro também é racional, porque eu posso dizer que qualquer inteiro é esse inteiro sobre 1. E eu posso dizer que todas as frações são racionais, mas existem duas categorias de números que podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, os decimais exatos. Eu tenho 0,36. Por que ele é um decimal exato? Porque a quantidade de casas decimais dele é limitada. Ou seja, depois da vírgula tem duas casas decimais. O que é um número decimal não exato? É quando existe uma infinidade de casas que podem ser periódicas ou podem ser não periódicas, ou seja, pode ter uma sequência lógica ou não. Então, nesse caso, podemos dizer o seguinte, olha, vamos refletir aqui. Fiz uma pequena tabela para a gente definir quando o número está na forma decimal. Por exemplo, se a quantidade de casa deles for finita, por exemplo, eu tenho 5,32.
Pergunta a você, existe alguma reticências aqui? Não. Então, isso aqui está na forma decimal. Eu posso escrever isso aqui em forma de fração? Posso. De que forma? Tenho que tirar ele, a vírgula, 532. Depois da vírgula, tenho quantas casas? 2, então é sobre 100. Então, isso aqui eu posso escrever em forma de fração. Então, ele é o quê? Ele é racional. Então, se tiver casas finitas que tem fim, sem usar reticências. Quando não uso reticências é porque é finita. Se ele é finita, é porque ele é racional. Tá ok? Então vamos pegar aqui outro exemplo. Eu tenho 7,40. Pronto. Para escrever o numerador, eu escrevo sem a vírgula. Tirando a vírgula, que número é que nós estamos visualizando? 7.439 sobre. Depois da vírgula, tem quantas casas decimais? Tem 1, 2, 3, então é por 1000. Então, todo decimal finito, que não possui reticências aqui, ele pode ser escrito em forma de fração. Agora, vamos para umas casas decimais, que inclusive eu dei uma aula, se vocês quiserem, tiver interesse a pegar essa aula, dízimas periódicas. Essa aula está no meu canal, no YouTube. Então nós temos aqui, se as dízimas periódicas tiver uma sequência lógica, e essa sequência ele vai se repetir na sua infinidade, podemos notar o seguinte, que isso aqui é periódico, ok? É periódico. Então, se ele é periódico, eu posso escrever em forma de fração. Então, de que maneira eu posso escrever em forma de fração? Através dos cálculos que a gente viu no vídeo. Então, vamos lá. Primeiro, aquilo que você quer transformar, você vai chamar de x. Você deve pegar na parte decimal o primeiro número que aparece. Qual é o primeiro número que aparece? É o 32. Para colocar a vírgula após o primeiro número que aparece. Nesse caso, você vai ter que montar duas equações. Uma equação que aparece a vírgula logo após a esse primeiro número que se repete, logo após a ele. Como é que eu vou fazer para que essa vírgula aqui ele se desloque duas casas? Deslocando duas casas para frente equivale a você multiplicar por 100. Então você vai multiplicar esse x por 100 e esse valor por 100. Então aqui, como eu multipliquei o primeiro membro dessa equação por 100, vou multiplicar também aqui por 100. Então a vírgula vai deslocar duas casas para frente, terminando aqui. 532, 32, 32. Na segunda equação, você tem que observar se existe uma necessidade de deslocar a vírgula a ponto de que a vírgula fique logo antes do primeiro período que apareceu, o primeiro número que se repetiu. Então, a vírgula já está antes, então não há necessidade de deslocar. Então, você vai escrever a equação do jeito que está aqui, porque ela já está antes. Agora você vai subtrair. Aqui subtende que é 1. 100x menos 1x é 99x. As partes decimais você cancela. 532 menos 5 dá 527. X é igual a 527 sobre 99. Ou seja, essa dízima aqui eu escrevi em forma de quê? Em forma de fração. Então toda dízima
ela pode ser escrita de forma de fração. Porém, para encontrar a fração, você tem que fazer esses cálculos aqui. Então, ela é o quê? Ela também é racional. Se a quantidade de casas de um número decimal for infinita, porém, se não houver nada que se repete durante a sua infinidade, você pode observar que nessa sequência não tem nenhuma sequência que se repete infinitamente. Então, podemos concluir que esse número aqui, ele é o quê? Esse número aqui, ele é irracional. Ah, professor, para o número ser irracional, ele tem que ter a reticências? Tem. Se não houver, então, para um número irracional, a gente pode classificar da seguinte maneira. Se o número tiver reticências, ou ele pode ser periódico, uma dízima periódica. No caso, todas as dízimas periódicas eles são racionais, porque qualquer dízima periódica ele pode ser escrito em forma de fração. E ele, quando não aparece repetição, quando aparece repetição é periódico. E quando aparece repetição, ele é o quê? Ele é um racional. Pode ser escrito em forma de fração. Se ele não aparece repetição, ele é irracional. Nesse caso, podemos observar o quê? Ele tem reticência, não tem? Então, eu tenho que analisar duas coisas. Ou se ele é periódico, ou se ele não é periódico. Ou seja, se ele não tem nenhuma repetição. Se tiver repetição, podemos observar que ele é uma dízima periódica. E toda dízima periódica pode ser escrita na forma de fração, onde o numerador é inteiro e o denominador também é inteiro. Aqui, se não houver repetição, durante a sua infinitude, então ele é irracional. Então, você pode observar que esse número aqui ele é irracional. Por quê? Porque ele não tem reticência, ele tem reticências, ele possui reticências, porém não tem uma sequência lógica que se repete infinitamente. Então você pode observar que, se ele não tiver reticência, aqui você não precisa mais dizer nada, ele já é racional. Ele já pode ser escrito na forma de fração. E se ele tiver, vai depender de duas coisas. Vai depender de quem? Se ele for periódico e se não aparecer uma sequência que se repete infinitamente. Se ele for periódico, é racional. Se ele não tiver uma sequência que se repete, ele é o quê? É irracional. Outros números irracionais bastante conhecidos são as raízes que não são exatas. Por exemplo, a raiz do 2. Se você usar a calculadora, você vai encontrar da seguinte maneira. A raiz do 2, fazer aqui mais, a raiz do 2, olha, é 1,4, 1421, 3562, 73, isso aqui é infinito. Existem infinitas casas decimais, só que na tela do celular só cabe até aqui, então não tem como. Na realidade ele possui infinitas casas decimais. O número π. O π é a divisão entre o tamanho da circunferência. Ele pega o tamanho da circunferência aqui. Ele vai calcular com um barbante. Ele vai contornar isso aqui com um barbante. E depois vai esticar o barbante para medir de uma ponta a outra com a trena. Que a trena ele vai medir a distância. Então, se você pegar essa distância e dividir pelo seu diâmetro, então você obtém o número π. Eu expliquei a questão dos números racionais e dos irracionais, né? Quem são irracionais? Irracionais são aqueles números decimais que possuem a quantidade de casas decimais infinita, porém não há nenhuma repetição aqui.
Ela não é uma dízima periódica, não é. Então ela é irracional. Quem são os irracionais? As raízes não exatas, a raiz de 8, a raiz de 37, são raízes que não são exatas, então é irracional. O número π também irracional, que é 3,14 aproximadamente, e possui uma infinidade de casas decimais. Então, o que vem ser o número real? Número real é um conjunto onde representa a união desses dois. Eu posso concluir que a união desses dois conjuntos, dos racionais e dos irracionais, a união deles dois representa os números reais. Então, se eu unir todo mundo e colocar numa panela só, se eu pegar os números, se eu pegar esses dois conjuntos e juntar numa panela só, eu vou estar servido de quê? Eu vou estar servido de números reais. Então, se eu pegar uma panela e colocar os números racionais, e na mesma panela pegar mais números irracionais e colocar tudo numa panela só, eu vou me servir de números reais. Então, qualquer número que pertença a um desses dois aqui, ele é real. Por exemplo, o π é real? É. Por quê? Porque pertence aos irracionais. O número 5, ele é real? É também. Por quê? Por que o 5 ele é real? O 5 ele é real por quê? Porque o 5 está aqui. O 5 é natural. 5 é natural, 5 também é inteiro. E 5 é racional. Então podemos concluir que, apesar do 5 ser natural, o 5 é natural, porém o 5 também é inteiro. Ok? O 5 é natural e o 5 também é inteiro. Então qualquer número natural ele é inteiro. Mas qualquer número inteiro, ele é natural? Não. O menos 5, ele é natural? Não. Não tem menos 5 aqui nos conjuntos naturais? Não tem. Então, veja só. O número natural, ele é real? É também. Por quê? Está aqui, olha. Se ele está aqui, ele está dentro do círculo dos racionais. Olha o círculo dos racionais. Olha. O menos 4. O menos 4, ele é inteiro? É também. Por quê? Porque menos 4, ele pertence aos inteiros. E se ele pertence aos inteiros, ele pertence também aos racionais. Ok? Então a ordem é o seguinte. Você olha para cá. Olha. Aqui é os racionais. Qualquer número racional, ele é inteiro? Não. Por quê? Presta atenção. Qualquer racional inteiro? Não. Vou pegar um exemplo. Menos 3 sobre 2 é um racional. Menos 3 sobre 2 é racional. Ele é racional. Por quê? Por que menos 3 sobre 2 é racional? Qual é a condição de ser racional? Qualquer número escrito na forma de A sobre B, onde A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros não nulos, ele é considerado racional. Esse menos 3 pertence aos inteiros? Pertence. Esse 2 pertence ao inteiro não nulo? Pertence. Então podemos concluir que esse menos 3 sobre 2, ele pertence aos racionais. Ele pertence aos racionais, mas ele pertence aos inteiros? Não. Por quê? Se eu dividir 3 por 2, olha, menos 3 por 2. Se eu dividir 3 por 2 vai dar quem? Eu vou colocar o sinal depois. 3 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Aqui você vai colocar uma quantidade de 0. Vai baixar um 0 aqui. Colocar a vírgula. Vai dar menos 1,5. Eu pergunto a você, menos 1,5 pertence aos inteiros? Não. Não pertence aos inteiros. Não tem menos 1,5 aqui, olha. Tem menos 1, tem menos 2, tem menos 3, mas menos 1,5 não tem. Então, olha, nem todo inteiro pertence aos inteiros. Olha, nem todo inteiro, desculpe, nem todos racionais pertencem aos inteiros. E nem todos os inteiros pertencem aos naturais. Vou pegar um inteiro que não pertence ao natural. Vou pegar um inteiro, menos 4.
Esse menos 4 pertence aos naturais? Você vê menos 4 aqui? Não. Então veja só, na lógica. Nem todo racional é inteiro. Olha, nem todo racional é inteiro. Nem todo inteiro é natural. Mas se você fizer o contrário, na ordem inversa, olha, todo natural é inteiro. Olha, todo natural é inteiro. Todo inteiro é racional. Ok? Ok? Aí você olha, todo número real ele é racional? Não, porque existem números reais que podem ser irracionais também. Então por isso que é interessante você tirar essa dúvida e eu acho que essa aula foi justamente esse aprofundamento que na realidade alguns livros didáticos, né, nem todos os livros didáticos eles dão essa orientação. É muito importante você saber esse diagrama aqui. Agora vamos para um breve exercício do livro do 9º ano, falando sobre números reais. Nesse caso, nós temos o seguinte. Nós temos um pequeno exercício para resolver aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que os naturais... Quem são os naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E os inteiros, ele representa um determinado elemento negativo. Aí ele vai... Você poderia começar qualquer número, que é infinito, né? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. E os inteiros são as frações que pode ser escrita na forma de A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. Então vamos analisar aqui. Observe os números, vamos botar mais para cá. Observe os números a seguir. Menos 3 sobre 2, menos 1,4, 0,3333, 7, a raiz de 51. Qual deles pertence ao conjunto dos naturais? Aí você vai analisar. O menos 3, ele pertence aos naturais? Será que nos naturais você vai encontrar o menos 3 aqui? Só os naturais. Não. Então aqui não vai ser possível você encontrar ele no campo dos naturais. Aí eu pergunto a você. O menos 3 sobre 2 é possível encontrar ele no campo dos naturais? Se você dividir 3 sobre 2, vai dar 1,5. Então vai ser menos 1,5 aqui. Então se você dividir 3 por 2, vai dar 1,5. Então aqui vai ser menos 1,5. Aqui é menos 1,4, 0,33. Aqui eu não vou encontrar nos naturais. Isso aqui também não é, que é menos 1,5. Esse menos 1,4 também não vou encontrar aqui. O 0,3333 também não vou encontrar aqui. Uma coisa bem interessante, nas dízimas periódicas, existe uma única dízima periódica que é natural. Qual é? Geralmente aquelas dízimas que só tem 9 no período. Por exemplo, 7,99999. Quando você transformar isso aqui em fração, vai dar 8 sobre 1, que é a mesma coisa que 8. Então, todas as dízimas periódicas que o período dela for 9, vocês têm que observar. Se ela for simples, né? Se for
Se na parte decimal dela for só de 9, então ela é sempre natural. É isso? Nesse caso aqui, podemos observar que isso aqui não é natural. Ele não é natural, porque é uma dízima periódica. Porém, se a parte decimal for formada só de 9, então ele sempre vai representar o sucessor desse número inteiro aqui, no número da parte inteira, tá bom? Se for 1,9999, isso aqui é 2, ok? É a mesma coisa. Então tem que ter cuidado com as dízimas que representa representa a parte inteira. Se essa parte inteira for positiva, então é natural. Então isso aqui não pertence. O 7. Será que o 7 ele pertence aos naturais? Pertence, aí tá aqui. 300, 500. Representa, porque apesar dele não estar aqui exibido aqui, ele vai aparecer porque tem uma reticência. Então essa sequência ele dá continuidade. É claro que aqui vai existir 1.000, 500 e assim vai. A raiz quadrada de 51, ele vai ser? Não. A raiz quadrada de 51 é uma raiz quadrada não exata. Então se for uma raiz quadrada exata, por exemplo, a raiz quadrada de 49, a raiz quadrada de 49 é 7. É uma raiz exata, então é natural. Então se fosse a raiz quadrada de 49, ela seria natural. Ok? Então, quais são os números que eu vou ter aqui? Só o 7. Vamos lá. Os inteiros, quem vai ser inteiro? Quem vai ser inteiro? O menos 3 é inteiro? É. Então ele vai entrar aqui. Tá aqui o menos 3, olha. O menos 3 sobre 2 é inteiro? Não. Menos 1,4 é inteiro? Não, porque ele não tá aqui, olha. O menos 0,333 é inteiro? Não, é uma dízima periódica. Pode ser escrito na forma inteira se for tudo 9. For tudo 9. A parte decimal for tudo 9. Mas se tiver uma parte que não é periódica, aí já não pode levar em consideração, né? Então tem que ter, a parte decimal tem que ser só 9 aqui. Então é menos 3. Vamos ver aqui. Isso aqui não é. Não é. Isso aqui não é. O 7 é inteiro? É. O 7 é inteiro. Mas não é natural também? É. Onde é que está o 7? Aqui, ó, é 4. Aí, aqui tem um 5, tem um 6, tem um 7. Ele vai estar aqui nos conjuntos inteiros também, ó. Ok? A raiz de 51 é inteiro? Não. A raiz de 51 ela é irracional. É uma raiz que não é exata. Então, quando tem os sinais aqui, você tem que ter cuidado. Nesse caso eu não vou tirar o 0. Por que eu não vou tirar o 0? Porque o 0 ele não é negativo e não positivo. Então o 0 ele não apresenta o sinal negativo. Então eu vou tirar aqueles que apresentar o sinal negativo. Olha. Entendeu? Aquele que apresentar o sinal de negativo eu vou tirar. Como o 0 não apresenta nenhum dos dois sinais, então ele permanece. Porque ele não apresenta sinal negativo, então ele vai permanecer. Então quais são os conjuntos do Z+? Vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok? Quem são os Z-? Z- é aquele que tiver o sinal de positivo. Então aquele que tiver o sinal de positivo eu vou tirar. Vai permanecer quem? Vai permanecer aquele que não tiver sinal de positivo. O 4, ele entra aqui? Não. Ele tem sinal negativo, 4? Não. Ele não tem sinal negativo, então ele não vai entrar. Ele não tem sinal. Então só vai entrar aquele que não tiver o sinal negativo. Então como o 4 já tem sinal, e o sinal do 4 é positivo, então ele não vai entrar. O 3 tem sinal? Tem. Então ele não vai entrar, porque para entrar, se tiver sinal, tem que entrar com sinal de menos. Então
O 2 ele vai entrar? Não, porque ele tem sinal de mais. Esse 1 vai entrar? Não, porque tem sinal de menos. O 0 vai entrar? Vai. Por quê? Porque o 0 não tem sinal de mais. O 0 não tem sinal de mais. Então ele entra. Tá bom? Então só vai entrar aqueles aqui que não tiver o sinal de mais. Quem não tiver o sinal de mais, eles vão entrar. O 0 não tem sinal de mais, então ele entra. O -1 tem sinal de mais? Não, então ele vai entrar também. Só que para colocar na ordem crescente, seria necessário ele começar num determinado valor que seja menor, né? Então, vou tentar começar aqui no -6. -6, -5, -4, -3, -2, -1 e 0. Então isso aqui é um detalhe que vocês têm que observar. Se for com sinal de mais, só vai entrar aquele que não tiver o sinal de menos. Aí. Aquele que não tiver o sinal de menos, vai entrar. Tá bom? Por que o 6 entrou aqui? Porque o 6 é positivo. Ele não tem sinal de menos. O 5, ele tem sinal de menos? Então todos esses aqui não tem sinal de menos. Todos não tem sinal de menos. O 0 também não tem sinal. O 0 não tem nem sinal de menos e nem de mais. Como pelo fato do 0 não ter sinal de menos, ele vai entrar aqui. Como o 0 não tem sinal de mais, ele vai entrar aqui. Então são duas coisas bem distintas. Mas se eu colocar o asterisco, eu vou tirar o 0. Então se eu coloco o asterisco, eu vou excluir o 0. Tá bom? Então todos os valores, fazendo uma recapitulação. Z mais e Z menos. Isso aqui é o que? Não negativo. Aqui é o que? É os inteiros não negativos. Os inteiros o que? Não positivo. Então você vai colocar aqui, nesse conjunto, você vai escrever todos os inteiros aqui. Vamos começar no -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1. Aqui vamos continuar 0. Não, vamos começar no -6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Esses números aqui todinho, com exceção do 0, possui sinal. O 0 não possui sinal, nem de mais nem de menos. Então queria saber quais são os inteiros positivos. Aquele que são os inteiros não negativos. Não se lê assim, inteiros positivos. Lê inteiros não negativos. Aqueles inteiros que não têm o menos. Quais são os inteiros que não têm o menos? O 0, que não possui menos e nem mais, nem possui nem o sinal de mais nem de menos. O 0 é o que não tem o menos. O 1 não tem o menos. O 1 tem o quê? Esse mais 1 aqui tem o mais. Então ele não tem o menos. E assim por diante. Agora, quais são os inteiros que não tem o mais? Que não tem o sinal de mais? Começa daqui, ó. -6, -5, -4, -3, -2, -1 e o 0. Se tivesse asterisco, aí você teria que excluir o 0. Nesse caso, o Z+, é Z+, mas não pertence a N.
Então, quem são os elementos do Z+? Os elementos do Z+ é quem? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. É o que não tem o sinal de menos, são esses aqui. Existe algum elemento desse tipo que você pode analisar? Vamos lá analisar aqui. Nesse caso aqui não existe, tá bom? Não existe nenhum elemento que pertença aqui a esse elemento que não pertença a N. Porque todos os naturais, significa dizer que todos os elementos naturais pertencem a esse conjunto aqui. Ok? Então nesse caso aqui não existe. Porém, como foi um erro aqui que eu cometi, na realidade não existe esse mais no exercício. Então, na letra C, vai ser quais são os elementos que pertencem ao conjunto inteiro e não é natural. Quem é? Menos 3. Menos 3 é inteiro, mas não é natural. Então, daria certo aqui. Vamos na letra C. Q, mas não pertence a Z. Quais são os elementos de racional que não pertencem a Z? Esse aqui, olha. Olha, menos 3 sobre 2. Ele é racional, por quê? Porque o numerador pertence aos inteiros e o denominador também. Ele é inteiro? Não. Que vai dar um número decimal, menos 1,5. Então ele não é inteiro. Então isso aqui não entra. Tá ok? Isso aqui, aliás, entra. Então ele vai entrar. Menos 3 sobre 2. Esse menos 1,4 vai entrar? Vai, porque ele não é inteiro. Ele é racional. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração. Esse 0,33 também. Vou separar com ponto e vírgula para não confundir a vírgula aqui. E o 7 não. 7 ele é inteiro. É racional, porém inteiro. E raiz de 51 é irracional. Para fazer essa atividade, eu tive que analisar o seguinte caso. Nós temos qual desses números reais é um número maior. Se é o raiz de 7, se é o 27 sobre 10. Sabemos que o raiz de 7, ele não é uma divisão que, aliás, não é uma raiz o quê? Não é uma raiz exata. Então eu listei as raízes de 1 até a raiz de 9. A raiz de 1 a gente sabe que é exata, que é 1, porque 1 vezes 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então vamos supor que a gente vai trabalhar com aproximações. Vamos supor que isso aqui seja... Vamos trabalhar com a escala do 1 ao 2. Vamos supor que aqui seja 1,4, aqui 1,7. Porque são valores que estão entre 1 e 2. Aqui, vamos lá. Vamos supor que aqui é um 2,2. Aqui aproximadamente um 2,3. Por que eu vou colocando 2, alguma coisa? Porque são valores que estão entre 2 e 3, olha. Tá vendo? Então eu vou botando 2, alguma coisa, 2, aqui vamos supor que é um 2,4, aqui um 2,5. Então 2,5 por aí. Agora, para descobrir esse valor, se realmente é aproximadamente esse valor aqui, você vai multiplicar, olha. Então, como é que eu faço para encontrar uma raiz? Você tem que multiplicar pelo próprio valor. Então é 2,4 vezes 2,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, 1 dá 9. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Dá 6, 17, vai 1, dá 5. Vamos ver se existe um maior. Vamos multiplicar por 2,5. 2,5 vezes 2,5 dá 25, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 com 2 dá 12. Dá 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Vamos ver se ainda existe um maior. Está bem pertinho de chegar no 7. 5,7, 6,2. Vamos ver se o 2,6 é maior. Dá 36, vai 3. 6 vezes 2 dá 12. Com 3 dá 15. Dá 12, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Vamos ver se ainda tem um maior.
2,7. 7 vezes 7, 49 vai 4. 7 vezes 2, 14. 14 com 4, 18. 2 vezes 7, 14 vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. 7,29. Passou. Quer dizer que a raiz quadrada de 7 é aproximadamente... Vou botar aqui em cima. A raiz quadrada de 7 aproximadamente é 2,6. Só que quem é maior é 2,6 ou 27 sobre 10? Quem é 27 sobre 10? Quando você divide o número por 10, se desloca a vírgula uma casa. É 2,7. Aí quem é maior é 2,6 ou 2,7? Maior é 2,7. Quem é 2,7? É 27 sobre 10. Então a resposta, quem é maior, é 27 sobre 10. Vamos lá para a questão 3. Analise cada uma das sentenças a seguir e diga se são verdadeiras ou falsas. Aqui é reais o quê? Reais não negativo. Então ele tem que ser positivo. Esse 100 é positivo? É. Esse 100 ele é real? É. Por quê? Porque 100 é natural. Se 100 é natural, eu posso dizer que também ele é real. Então, ó, se for natural, se for inteiro, se for racional, se for irracional, ele é real. Então, se ele for um desses três aqui, ele é real. Tá bom? Então 100 é real. Por quê? Porque 100 é natural. Se for um desses três aqui, é real. Como aqui tem o sinal de mais, ele tem que ser positivo. Ele é positivo? É. Então verdadeiro. Então verdade. 100 não pertence aos inteiros, aos reais não positivo. Não pertence. Por quê? Porque 100 é positivo. Então ele não pertence a esse conjunto aqui, que é só dos números reais negativos. Apesar, né, de 100 ser real, então, verdade também. Que ele não pertence, o símbolo não pertence. Menos 16 pertence aos reais? Não. Por quê? Porque a raiz quadrada de número negativo, ele não é real. O índice tem que ser par. E o índice aqui, qual é o índice? Não aparece o índice. Quando não aparece, porque é 2. E 2 é par. Então, se for negativo, ele não pertence aos reais. Ele vai pertencer a outro campo, que é o campo dos complexos, que a gente vai estudar no terceiro ano, no ensino médio. Agora, menos π, ele pertence aos reais positivos? Não. Aos reais positivos não, porque o π é negativo. Como é que ele vai pertencer a algo que ele só quer que o sinal seja positivo? Que o sinal, que ele retire o sinal de menos. Então os reais não negativos. Aquele que tiver o sinal negativo, ele não vai entrar aqui não. Então é falso.